E Boa aí, tarde, Marília? tudo bem? Tá sob controle aí? Sob controle, sob Então controle. podemos começar nossa live. Vamos lá. E vamos lá, então. Vamos recapitular um pouquinho da live anterior, né? Tá bom. Você enfatizou bastante, né, Hélio, vários conceitos aí que a ciência do comportamento trazem para gente, que nos permitem estudar, então, as práticas de controle aversivo. Então, dentre outras coisas, né, você falou bastante das duas formas de exercer controle sobre o comportamento de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, que é por meio do uso de controle aversivo, né, apresentando estímulos aversivos, a prática da punição, e apresentando reforços positivos, como isso também pode, né, exercer controle sobre o comportamento das pessoas. E você enfatizou bastante, né, na live da semana passada, os comportamentos das pessoas como reações ao controle aversivo que é exercido. Então, você falou sobre os comportamentos de fuga, os comportamentos de esquiva, começou a falar um pouquinho aí sobre o conceito de contra-controle, né? Então, hoje temos aí a continuidade desse raciocínio. E eu gostaria de colocar também algumas dúvidas que nós recebemos, né, a partir da live da semana passada. Algumas pessoas trouxeram para a gente a ansiedade aí, a vontade de entenderem mais claramente qual que é a relação desses conceitos que nós estamos então aqui, para alguns apresentando, para outros reapresentando, estudando, qual a importância e qual a relação desses conceitos para esse contexto de pandemia que nós estamos vivendo. Então, acho que vale a pena também deixarmos clara aí essa relação entre os conceitos e o momento atual. Perfeito. Eu acho que a pergunta ou a preocupação desses ouvintes é muito pertinente. Acontece o seguinte, após pandemia, para mim, ela tem várias ênfases possíveis. E a minha é o que fazer para que aquilo que nós estamos vivendo não se repita. Então, nesse sentido, eu estou defendendo o seguinte, que não adianta termos uma tecnologia, vamos chamar assim, de coisas. Por exemplo, estamos usando aqui a tecnologia de coisas a fazer essa transmissão. Não adianta termos uma tecnologia de coisas fantásticas se nós não tivermos uma tecnologia de conhecimento do ser humano. Porque a minha tese não é que o vírus chegou e nos invadiu, é que nós andamos fazendo coisas contra a natureza. A espécie humana é uma das mais destrutivas jamais conhecida, e destruindo o meio ambiente, destruindo a relação de poder entre as pessoas. O que seria de Jesus Cristo hoje? O que seria de Gandhi hoje? Eu acho que seriam eliminados incontinenti, ou ridicularizados, sei lá. Então, tudo isto leva a um desfecho. Fragilizamos o mundo e somos vítimas da fragilidade que nós criamos. Pois bem, então, do que está após pandemia? Nós temos que ter recursos para evitar que isso se repita. Não sou otimista, não sou pessimista, vou ser mais ou menos realista. Porém, eu tenho algo a dizer. Uma das coisas que temos que fazer é mudar o controle aversivo por controle positivo. Por quê? Porque o controle aversivo, ele produz mudanças imediatas que agradam o agente punidor. Faça, me dê. E que não tem a menor consideração pela vítima do poder. Então, a punição é um instrumento do poderoso. E o reforço positivo... E a sociedade reconhece a legitimidade de punir, e os punidos ficam sob controle de que a punição é algo natural e diante da qual nada posso fazer. O reforço positivo, ele aparece, vamos dizer assim, apertado num cantinho. Por quê? Porque dá muito trabalho. Para você conseguir pelo reforço positivo, instalar um comportamento, você tem que
abrir, o controlador, vamos dizer, quem vai instalar o comportamento, tem que abrir mão de ganhos a curto prazo e esperar ganhos a médio e longo prazo. Então, nesse sentido, quer dizer, então, inclusive, aí envolve o autocontrole e envolve o respeito ao outro. Um texto que vocês receberam aí é instalação de comportamentos e sentimentos de responsabilidade através do reforçamento positivo. Leiam e você vê quanto custa. Agora, você acha que valeria a pena falar algumas frases sobre as vantagens do reforço positivo? Eu acho que valeria, eu acho que valeria. Até para a gente ter uma ideia, né? Você está enfatizando bastante para a gente, assim, os efeitos que o uso de controle aversivo produz, então, sobre comportamentos e sentimentos, e o que o uso, né, primordial aí dos princípios, dos reforçadores positivos, o que isso produz em termos de efeitos comportamentais e as emoções, os eventos internos. Então, eu falarei rapidamente, né? O controle, qualquer comportamento, ele é sempre acompanhado de sentimentos e não se separam. Então, o controle aversivo, ele gera sentimentos dolorosos. Raiva, baixa autoestima, baixa autoconfiança, a pessoa se sente humilhada, se sente culpada, ela tem fobias, depressão, impaciência, ela se torna frustrada, impotente, chega. E comportamentos relacionados a isso, agressividade, compulsão, etc. Já a pessoa sob controle aversivo, ela tem que fazer. E faz porque tem que fazer. Agora, o reforço positivo, ele já gera sentimentos de bem-estar, sentimentos de liberdade. Ele favorece a variabilidade comportamental. E a variabilidade comportamental é o pré-requisito para a criatividade. Qual a diferença entre variabilidade e criatividade? Variabilidade é qualquer mudança no padrão de comportamento testando o ambiente. E eu só me arrisco a testar se eu tiver segurança que não vou ser punido com os testes. Pois bem, então, agora, a criatividade é quando uma destas variabilidades comportamentais é reforçadora para o grupo. Ou seja, então quando faz bem ao grupo. Né? Bom, então nesse sentido, a pessoa que é reforçada positivamente, ela comporta-se porque quer fazer o que faz e se sente bem fazendo. Agora, o reforço positivo merece algumas considerações, porque é interessante, uma coisa que até espanta, é interessante que há mais crítica sobre o uso do reforço positivo do que sobre a punição. Você vai falar com pais, você vai falar com clientes na sala de atendimento, e assim, mas se eu reforçar meu filho, eu não estou chantageando? Pô, peraí. Você chantageia quando você paga para ele fazer algo errado. Algo que ele não quer fazer. Bom, ele não quer fazer é estudar. Mas aí não é chantagear, é construir um repertório que ele não tem ainda a percepção que é importante para ele. Então, é interessante que não é chantagear, é levar a pessoa de uma maneira suave e construtiva a desenvolver seu repertório sentindo-se bem. Então, a diferença é estudo porque tenho que estudar, estudo porque adoro aprender. Essa é a diferença, simples, né? Bom, então, agora vejam bem, o Skinner faz algumas ressalvas. Ele diz uma coisa que eu acho que nós poderíamos lutar futuramente para que faça parte da Constituição. Direito à saúde, direito à educação. Isso aí ninguém respeita. Imagina o que eu vou falar agora. Direito ao reforçamento positivo. Imagine que as pessoas todas já têm direito ao reforçamento positivo. Porque a felicidade, segundo Skinner, não está em ter coisas, mas está na possibilidade de atuar e, com a sua atuação, produzir os reforços positivos. Que uma pessoa que tem tudo, ela fere uma das naturezas do Homo sapiens. O Homo sapiens não foi criado ou selecionado pela natureza para ganhar, mas para produzir, para emitir o que produz reforço positivo e, como também existe o aversivo, que se defender do aversivo. Então, um conceito é esse, direito à liberdade. E outra coisa que Skinner fala sobre o reforço,
não é direito à liberdade, ao reforço positivo, ao reforçamento positivo. Outra coisa que o Skinner fala é o seguinte: não é correto ajudar quem pode se ajudar. Se ele pode, ele que produza. Agora, ele que produza em termos. A sociedade tem que criar condições para que ele possa produzir. Se ele não tiver um emprego, por exemplo, ele não vai produzir certos reforçadores. Se ele não tiver estudo, ele não vai poder produzir outros reforçadores. Então, não é só dar o direito ao reforçamento positivo, mas tem que criar condições para que ele possa exercer esse direito. Né? Bom, então, eu acho que a respeito do reforço positivo diria o seguinte, então, agora voltando à sua pergunta inicial, viu, Maria? Você perguntou por quê? Porque, vejam bem, se nós tivermos uma tecnologia científica sobre o ser humano, nós saberemos como lidar melhor e tirar o melhor do ser humano. Então, nesse sentido, conhecer os efeitos e como é exercido o controle aversivo, não é defender o controle aversivo, é ter instrumentos para entender como ele é exercido e como ele se mantém se exercendo e mudá-lo se for possível. O problema maior é que o poder quer dizer dinheiro, o poder quer dizer beleza, o poder quer dizer cargo político, posição política. Há várias formas de poder. O poder impõe. E, geralmente, quem está no poder não é afligido, não é atingido pelos reveses e pelas igualdades da vida. Então, quem está no poder não vai ter nenhuma razão pessoal para ajudar os que estão nas condições adversas. Nós estamos vendo isso no Brasil hoje. Agora, então, nesse sentido, um conhecimento científico do comportamento humano é uma alternativa que nós estamos oferecendo para que as pessoas se preparem para viver melhor. Bom, então, agora talvez tenha alguma pergunta aí. O que nós podemos fazer, né? Vamos lá. O que você sugere que eu aborde agora? Né, você começou a falar um pouco aí sobre, então, o quanto que conhecer os princípios, né, conhecer essas leis que regem o comportamento humano é uma ferramenta, né, é uma forma através da qual nós vamos, então, criar contingências, criar condições para as pessoas desenvolverem os comportamentos esperados. Acho que poderíamos, então, partir daí um pouquinho, né? Você detalhar um pouco mais de que forma você vê isso, como que isso seria possível e qual seria... As pessoas começassem a conhecer os princípios do comportamento e começassem a aplicar no seu dia a dia. A gente usou a semana passada o exemplo, né, de criar condições para as crianças guardarem os brinquedos não por obrigação, mas porque elas entendam aquilo como um comportamento, né, naturalmente instalado. Então, vamos pensar um pouquinho, vamos resgatar a semana passada, que você deu uma pincelada nisso, para a gente desenvolver a ideia. Pois bem, então eu diria o seguinte, né? O que nós temos que fazer? Eu acho assim, item 1, aplicar a ciência do comportamento para conhecer o comportamento. Isso implica em oferecer a cada um a oportunidade de comparar os modelos, basicamente o modelo grego que existe há 2.500 anos, regulando como é que é o ser humano. O behaviorismo radical e a análise tem uma outra definição de ser humano. Então, conhecer os princípios, e eu estava, nas minhas apresentações anteriores, eu não estava saindo da discussão da pós-pandemia. Eu estava mostrando para vocês, se vocês conseguirem entender e aprender alguma coisa sobre como funciona o comportamento humano comigo, em picadas horas de discussão, imagine uma programação sistemática para conhecer. Então, assim, eu quero dizer, nós temos que oferecer à população, às pessoas, a chance de conhecer os princípios. Conhecer a definição skinneriana de ser humano.
que é, na verdade, um outro paradigma absolutamente inovador, que não é conhecido. Como é que nós conseguiríamos introduzir num sistema, vamos chamar assim, de educação, no qual prevalece o modelo grego sobre o homem? Quem é o homem do ponto de vista grego? Ou seja, 2.400 anos atrás. Então, quando se pensa em introduzir um novo paradigma do homem, o paradigma produzido pela ciência do comportamento, como é que isso vai ser aceito num sistema educacional mais amplo? Eu queria aqui lembrar um fato histórico. Nunca pesquisei isso, não sei exatamente como afirmar, mas eu poderia dizer o seguinte. O modelo clássico de interpretação da relação entre o Sol e a Terra, ele teve na antiguidade clássica como um sistema estabelecido e aceito e baseado em conceitos religiosos, o sistema geocêntrico ou geocentrismo. A Terra seria o centro do universo. Posteriormente, estudiosos, e aí nós tivemos Copérnico, Galileu, fizeram uma outra proposta que no início substituía o geocentrismo pelo heliocentrismo. O Sol então passaria, a partir de então, a ser considerado o centro do universo. Também não é um conceito, um sistema plenamente demonstrado nesta concepção. Foi somente a partir do século XVI que a distinção entre a explicação com fundamentos religiosos e filosóficos, Aristóteles, por exemplo, era geocêntrico, é que se estabeleceu essa distinção entre o modelo baseado em crenças religiosas e o modelo baseado em evidências científicas, basicamente a partir, como eu disse, de Copérnico e de Galileu. Ora, se foram necessários séculos para substituir um sistema pelo outro, isso pode dizer que pode também demorar séculos para substituir um sistema conceitual do que é o ser humano por um outro sistema. Mas século é um longo período para nós, para a humanidade não. Bom, então nessa medida vocês já tiveram algumas ideias. Né? O que é princípio positivo? Ele ele é preferível à punição, etc. O que é um, o que é outro? A diferença entre reforço arbitrário e reforço natural. Reforço arbitrário é quando alguém decide que o seu comportamento é adequado e o valoriza de acordo com os critérios que essa pessoa tem. O natural é quando você imita um comportamento e a consequência se segue, é produzida pelo comportamento. Então, nesse sentido, vejam bem, eu acho que uma visão importante do ser humano é discutir a invenção grega de que existe vontade, existe personalidade, existe livre-arbítrio. Todos esses conceitos são úteis para o poder. Se você concluir que você tem a vontade de fazer as coisas, que você não é controlado por contingências aversivas, que interessam ao poder e que são tão sutis que às vezes nem parecem aversivas, tem função, mas não parece, você não é livre. Mas se você acha que você é livre, você tem vontade, você tem a sua personalidade é imutável, você tem livre-arbítrio para decidir, você é uma presa fácil do controlador. Você, na verdade, vai para o matadouro achando que você está escolhendo ir para o matadouro. E depois não adianta lamentar. Né? Então, nesse sentido, eu acho que o conhecimento sistemático da ciência do comportamento, as crianças são capazes de aprender tabuadas, as operações aritméticas, são capazes de aprender coisas sofisticadíssimas, porque não pode aprender a ciência do comportamento. Pode. Então, a primeira coisa é espalhar o conhecimento. Só que
Veja bem, nós temos um problema. Isso vai contra o poder dominante. Então, isso não pode ser feito de cima para baixo. Tem que ser uma fermentação de baixo para cima. E, nesse sentido, mudar os currículos escolares, para mim, é um pré-requisito. Mas até eu conseguir chegar no ministro da Educação que seja capaz de me ouvir e pensar a respeito e vencer todas as barreiras que lhe serão impostas e colocar no currículo a análise do comportamento, a ciência do comportamento, até chegarmos pode demorar muito. Então, nós temos que fazer isso num nível microscópico, no nível da família, no nível de orientação para grupos de pais, em associações religiosas que se reúnem para o bem do ser humano. Isso é a proposta de um bem para o ser humano. Sim. Né? É isso que você chama de célula, velho, quando você fala de começar a serem implementadas algumas células, né? Que posteriormente vão crescendo e se fortalecendo com essas práticas dos princípios da análise do comportamento? Perfeito. Boa pergunta. Exatamente isso. O conhecimento ampliado é a raiz. Certo. Tirando os negacionistas, que dizem que a Terra é plana, todos os demais sabem que não é. Bom, é a mesma coisa. Sabendo que o reforço reforça o comportamento e causa sentimentos bons, reforço positivo, isso vai ser também lugar comum. E saber que punindo você não constrói comportamento, você inibe comportamentos e causa sentimentos ruins, também vai ser uma coisa que é a mesma coisa. Claro, haverá os negacionistas, mas nós não temos que pensar só nos negacionistas, cujo comportamento tem que ser analisado, por que eles existem, o que eles mantêm. Bom, esse é um ponto. Agora, outro ponto é o seguinte, eu não acredito num ordem true, isto é, numa comunidade controlada, e no sentido positivo do termo, ensinada, construída para usar reforço positivo, isolada de um contexto maior. Eu não consigo reunir 50 pessoas e vamos nos amar, vamos reforçar positivamente nesse ambiente onde eu preciso do hospital, eu preciso da proteção policial, eu preciso de condições para plantar, para produzir. Então, eu não acredito em uma comunidade diferente no meio. As tribos indígenas tinham valores de reforçamento positivo muito sofisticados. A história do índio, que ele vai fazendo pequenos objetos de cerâmica e põe do lado. Aí o filhotinho dele pega esse e quebra. Ele faz o segundo, põe do lado. O filhotinho vai e quebra. Ele faz o terceiro, o quarto, o quinto. E o filhotinho... Aí chega o branco e diz assim, mas você não vai fazer nada com ele? O que ele está perguntando? Você não vai punir? E qual foi a resposta do índio? Deixa, já ele para. Ou seja, eu não estou produzindo para ter lucro e ter quantidade que me dê lucro. Se no final eu tiver um objeto que me ajude, ele brincou de quebrar objetos. Vocês estão ficando horrorizados, mas é horrorizado porque nós estamos numa sociedade capitalista que não se perde o trabalho e esse produto do trabalho tem que se transformar em lucro. Então o índio ali não ia ter lucro mesmo. Talvez morresse de fome se tivesse que vender quantidade de tigelinhas. Bom, é um exemplo, né? Mas, então eu não acredito numa comunidade. Eu acredito em famílias, pequenas comunidades, onde os pais ensinam os seus filhos os princípios de comportamento, que seriam, numa situação ideal, complementados e aprofundados na escola. Nós não aprendemos a falar português? Nós quer. Aí na escola diz assim, nós vamos, nós queremos. Tudo bem, é isso. Reforço positivo é assim. Funciona de determinadas maneiras. Para evitar o aversivo, a gente faz assim. Os pais ensinam e nós temos uma célula. Essa célula pode ser uma família, pode ser a sua clínica, pode ser o seu grupo de amigos.
Pode ser o seu grupo de religioso, de crenças, o seu grupo de lazer. Um cliente dizia para mim, eu jogo raquetinha e sou um dos melhores. Só que eu me vejo no grupo dos meus amigos, ele chama de amigos, eu me vejo assim, todos unidos, ele fazia então assim com o dedo, né? Todos unidos, e eu separado. Ele não se sentia parte do grupo. E por quê? Porque quando ele jogava raquetinha, ele humilhava, porque quando ele fazia um ponto, ele pulava, ele gritava, ele se amava quando ele fazia um ponto, às custas do outro. Esse é o amigo. Isolado, solitário. Bom, são exemplos, né? Então, eu acredito em células. Então, você trabalha com um grupo de pessoas e vamos reger o nosso trabalho dentro de princípios de reforçamento positivo. Não esquecendo que nós vivemos num mundo que não é regido por reforçamento positivo. Então, eu acredito nisso, que eu chamo de... Então, células de Walden Two. Este grupo conhece os princípios e procura aplicá-los e não tem opção, não tem condição de viver isolado. Então, ensino e células de Walden Two. A célula pode ser 2 pessoas, podem ser 4 pessoas, 10 pessoas, pode ser um grupo de trabalho, pode ser uma sala de escola, pode ser uma escola que abre especialmente matéria optativa, ciência do comportamento. Esse colega que eu já mencionei aqui, que fez isso, os pais ficaram espantados e alguns assustados com os conhecidos. Pai, você está reforçando o inadequado do meu irmão. Pai, você não está valorizando o adequado do meu irmão. E os pais, mas peraí, do que você está falando? Estou falando de princípios do comportamento. É uma apresentação. Agora, qual que você acha, né, Marília, que é o grande problema nisso aí? Eu fico pensando em uma coisa, né? Quando você usou o exemplo índio, né, e contrapondo com exemplos anteriores das outras lives, uma coisa que me chama bastante atenção é a questão do individualismo, né? Enquanto as pessoas prezarem apenas pelos seus benefícios, né, pelos benefícios individuais, pode ficar, elas podem não ter motivos para aderir a essa nova cultura, né, a essas novas práticas de aplicarem o reforçamento positivo, de aplicarem, né, criarem, cultivarem essas células. O que você tem a dizer em relação a essa questão de olhar para si e olhar para o outro, né, como ingrediente para a construção dessas células? Excelente pergunta, porque na verdade, o que nós temos é o cultivo do individualismo. Quem teve a melhor nota, quem fala com mais perfeição o inglês, sem sotaque, quem tem o melhor emprego, quem manda, quem ganha mais, quem tem o carro mais bonito, acabar com isso. Então, nós temos, vamos falar assim, nós temos o que é natural do ser humano é comportamentos da espécie. A gente já comportamentos filogenéticos ou de primeiro nível. Então, se você colocar alguma coisa ácida na boca, saliva, você não precisa dizer, por favor, glândulas salivares, saliva. Não, saliva. Se você fizer um movimento brusco dentro do olho, a pessoa fecha os olhos. Se você correr, o coração dispara, a respiração aumenta. Então, são comportamentos que são da espécie. O ser humano, que seja um organismo intacto, terá esses reflexos, esses comportamentos. Você não precisa pegar uma criança recém-nascida e fazer com que ela toque com a boquinha o seio da mãe e ensiná-la a chupar. Ela chupa. Ela chupa e ela engole. Você não tem que ensinar a engolir. Bom, esses são os primeiros níveis. O segundo nível, e esse que é o mais abrangente, o segundo nível é ontogenético. Isso é, ele aparece dentro da história da pessoa. Nós falamos o português. É uma aprendizagem de componente verbal ontogenética. Isto é ligado à ontologia, é ligado à sua história de vida. Pois bem,
Então, uma é filogenética, outra é ontogênica. Isto é, produzida ou gerada pela história. Então, um gosta de arte, outro gosta de música, outro não gosta de nada, outro gosta de futebol. É um exemplo. Então, o segundo nível de seleção, ele ensina para a pessoa o que é reforçador para ela e o que é aversivo. O que ela é capaz de fazer e o que ela não é capaz de fazer. Ensina crenças, valores. Então, por exemplo, os ditados, eles podem ilustrar isto de uma maneira, vamos assim, chamar amadora. Então, você tem uma frase do tipo, né? Quem tem boca vai a Roma. Dizem que esse ditado é errado, é quem tem boca vai a Roma. Mas não, me interessa mais a primeira versão. Quem tem boca vai a Roma. Ora, o que isso significa? Que no ambiente meu eu posso falar e não sou punido. Eu chegarei lá. Lindo. Esse ditado, ele levaria a gente a pensar agora de maneira esclarecida. O nós vai virar nós vamos. Quer dizer assim, naquele ambiente, todos têm a possibilidade de falar. E o que é importante quando eu falo? Ser ouvido. A contingência natural é isto. Ó, que bela voz. Não é isto. Ó, você usou palavras difíceis, só encontrando no dicionário. Eu não entendi nada do que você falou, mas tenho orgulho do seu domínio do idioma. Não é isso. É consequência natural. Pai, o pai olha. Sabe o que eu estava pensando, pai? Eu estava pensando que no fim de semana eu não queria ir almoçar outra vez na casa do vovô, da vovó. Eu queria que você me levasse no parque para a gente jogar bola junto. Liberdade, falou. Agora o pai vai dizer, tem que ir na casa do avô. Ou eu vou com você jogar bola. Então, o outro ouvir e reagir já é a consequência natural. E se houver a preocupação que a Maria falou, com o bem-estar do outro, eu vou pensar. Eu estou indo na casa do vovô porque eu não consigo dizer não para o meu pai, que continuamente repete que esse pode ser o último ano da vida dele, que nós temos que almoçar lá todos os domingos. Isso ele fala 10 anos. Bom, tomara que quando ele fala mais 20. Você que vai viver mais, mas não no sentido que está fazendo bem para a sua família. Bom, então, e o outro ditado? Em boca calada não entra mosquito. Nós vai. Vamos transformar agora em nós vamos. Em boca, abriu a boca, leva bronca. Uma cliente minha diz assim, o meu irmão, desde pequeno, era palmeirense. Meu pai, corintiano. Meu pai morreu sem saber que meu irmão torcia para o time defendendo dele. Porque ele não tinha liberdade de dizer qual era o sentimento dele. Então, vocês vejam, aqui ponto pode chegar a fuga esquiva. Eu nego. E diante do meu time contra o time do papai, eu grito gol quando o time adversário marca. Que absurdo! Eu não tenho liberdade. Então, em boca calada não entra mosquito. Nós temos que dizer, se é para pegar isso como um exemplo, quem tem boca vai a Roma. Não tem que falar bobagem, pode falar errado. Agora, numa prova já é diferente, porque aí o controle coercitivo prevalece, não pode escrever errado. Bom, isso é outra coisa. E nós veríamos também como é que as pessoas teriam acesso a funções profissionais. Bom, então eu tenho o primeiro nível da espécie, o segundo nível que é a história pessoal e que nos torna individualistas. Só que o ser humano tem uma possibilidade de adquirir um terceiro nível de comportamento, que é levar em conta o outro. E que isso não aparece naturalmente, ele aparece dentro de um contexto de condicionamento. Se eu gostar de alguém, eu posso fazer um bem para esse alguém. É um condicionamento. Mas nós temos que transformar isso não num condicionamento, mas numa consciência de que isso é melhor. Melhor para quem? Para todos. Porque quando eu penso no outro, a relação de poder não se estabelece como unidirecional. Eu tenho poder para ajudar. O que um pai e uma mãe que amam seus filhos fazem? Eles usam o poder deles, serem adultos, terem um emprego, e oferecem para o filho para ir a uma boa escola, de boas condições de saúde.
boas condições. Quando exageram, da zebra. Mas, percebe, eu posso usar o poder em benefício do outro. E eu me gratifico com o sucesso do outro. Então, não é altruísmo, eu faço porque eu sou desinteressado. Não existe isto de altruísmo. O que existe é consciência de que eu tenho que fazer porque isso é melhor para o meu filho, para com quem ele vai conviver, para mim, que vou ter um filho civilizado, cidadão, humano. Há 2020 anos, Cristo começou a pregar amor ao próximo. Precisaria pregar amor ao próximo se nós já tivéssemos naturalmente, filogeneticamente, ou se a nossa cultura, a ontogênese dos comportamentos, vamos dizer, individuais, fossem para o bem do próximo? Há 2020 anos, e ainda continua não prevalecendo o princípio de amar o outro como a si mesmo. E ninguém descobriu na prática, por isso que tem que ser um trabalho como Serzir, pontinho por pontinho, que quando você valoriza o outro, todos ganhamos. Todos ganhamos. Então, o Skinner diz o seguinte, o terceiro nível de seleção não é só amar ao outro como a si mesmo, é amar o outro até mais do que a si mesmo. Você perde para ele ter. E quando ele tem, ele retribui, não para mim, pode ser, mas não para mim, para os que vêm depois. Então, é uma escala que se amplia. Um bom ensina 2 filhos a serem bons, que ensinam 4 netos, 8 netas, e é esse o caminho. O terceiro de seleção se caracteriza por assim. Vamos pegar o exemplo. Há 1500 anos antes de Cristo, os egípcios já sabiam que a casca de uma planta, chamada chorão, essa que tem aqueles gases, a casca, se você fizesse um chá, este chá aliviava febre e dor. Os anos se passam. Então, para 1500 antes de Cristo, os egípcios já disseram isso. Aí, essa informação chega ao mundo ocidental através dos papiros e começa a se usar a casca do chorão para essas funções. Em 1899, a Bayer, uma indústria farmacêutica, conseguiu isolar o sal, que na verdade é o ácido salicílico, na verdade não é sal, é o ácido salicílico, que tinha na casca do chorão. E como este ácido era muito agressivo para o estômago, a Bayer conseguiu, nos seus laboratórios, agora temos os químicos, produzir artificialmente ou industrialmente o ácido acetil salicílico, tem menos contraindicações. Descobriu-se depois que o ácido acetil salicílico também ajuda no não aglomerado das plaquetas. Então também é usado diariamente para aquelas pessoas que têm problemas de coronária, etc. Então vejam bem, uma descoberta casual que beneficia quem tem acesso, quem mora perto do chorão, quem mora perto, quem sabe fazer o chá do chorão. Essa é uma descoberta acidental e individual. Alguém descobriu, conta para o vizinho. O vizinho conta para o vizinho. E se ficar só nos vizinhos, fica muito pouco. Então, isso que ele diz o seguinte, esses conhecimentos, eles têm que ser absorvidos pela cultura e se tornar uma prática da cultura. Então, passa a se beneficiar quem mora perto do chorão, quem é amigo de quem faz o chá do chorão e todos os demais. Tanto que hoje, todas as pessoas com problema de coronária, todas as pessoas que têm febre, todas as pessoas que têm, e podem, tomam o ácido acetil salicílico. Então, isso se torna uma prática. Então, a comunidade, presta atenção, não é o indivíduo. A comunidade
Sobrevive melhor se tiver boas práticas culturais que preservem os seus membros e defendam essa comunidade. Bom, então, por que nós sabemos que existe o Sabin? O Sabin existe porque ele foi honrado, prestigiado, porque ele descobriu a vacina contra a paralisia infantil. Se não houvesse práticas culturais de pagar pesquisadores, financiar laboratórios, é uma prática cultural, ele não teria chegado à vacina. E quando ele chegou à vacina, ele não só beneficiou a mulher dele e o filho dele, ele beneficiou a humanidade. Isso é uma prática cultural. Então, o terceiro nível de seleção, agora, ele começa quando eu digo assim, isto é bom para mim, logo deve ser bom para o outro. Entenderam? E isso vira uma prática cultural. Então, por exemplo, é uma prática cultural fazer o bem. Só que ela não é adequadamente aplicada, não é porque não se sabe, é porque não existem formas de desenvolvê-la e ela ser divulgada. Por quê? Porque nós estamos diante de sistema capitalista em que divulgar o que é bom para mim pode me levar a perder. Sim. Eu respondi sua pergunta, o terceiro nível? Respondeu sim. E agora eu já fiquei com mais uma, a partir do que você foi falando, né? Você usou, quando você estava falando do segundo nível de seleção, você usou 2 ditados. Então, quem tem boca vai a Roma. Um que poderíamos dizer seria uma regra, um dito popular que incentiva que as pessoas se manifestem, se expressem. Outro que diz, em boca calada não entra mosquito. Então, é outra regra, outro ditado popular que diz que é melhor ficar calado e não se estressar. Não se expressar, né? E aí, eu fico pensando, para perpetuação, para disseminação dessas práticas culturais de terceiro nível de seleção, onde o outro se torna importante para mim. Bom, criar, vamos dizer, células de ordem tu, de viver a partir do reforço positivo. Então, eu diria assim, né? Conhecer o conceito de homem, do behaviorismo, que é uma alternativa. Entre todas essas práticas, existe também a regra. A regra, na verdade, é uma informação cultural, portanto, depende do componente verbal, que diz assim, se então. Se, meu filho, você sair e colocar uma blusa, então você não sentirá frio lá fora. A criança pode estar dentro de uma mãe neurótica, hipocondríaca. Ela põe o agasalho, sai, não está frio coisa nenhuma, tem uma brisa, e ela passa calor a noite inteira. Ou tira o agasalho. Ou você pode estar uma pessoa que está descrevendo uma situação real, está frio. E a criança sai, não põe o agasalho e passa frio. Volta, põe o agasalho e não passa frio. Então, o grande problema é que a tradição é dizer regras que não têm fundamento empírico. As regras que têm fundamento empírico, elas são necessárias e ajudam, e você não precisa descobrir por você mesmo. Você vê uma torre que transmite linhas com altíssima tensão, voltagem, então elas têm um jeito de você subir até lá em cima. Segura no fio e você descobre, mas não vai dar tempo de você descobrir, muito menos divulgar o seu conhecimento, que aquilo mata. Tem uma placa, perigo, não se aproxime, tem uma cerca, perigo, fio de alta tensão, morte instantânea. Então, esta frase é uma regra. Se você subir e tocar no fio, então você morrerá. Você não enxerga a transmissão da AIDS, mas você sabe, se você fizer um sexo sem proteção, você corre o risco. Se for fazer sexo
inseguro, faça-o de forma segura. Use camisinha, etc. Então, você não precisa ser contaminado pelo vírus e adquirir a AIDS para concluir. Puxa vida, olha. Então, regras que se baseiam em atitudes científicas, em conhecimento científico, que estão comprovadas empiricamente, ajudam. Veja o nosso problema da pandemia. Nós não temos conhecimento suficiente sobre o funcionamento do vírus. Como evitá-lo? Mais ou menos, ficando longe. Já é uma contribuição. Eu não preciso me contaminar, puxa, quem mandou eu pôr a mão e abraçar alguém que já estava doente? Então, já é uma regra. Se você se aproximar de alguém que tem o vírus, então você será contaminado. Ajuda. Mas quando nós conhecemos pouco, nós não sabemos, por exemplo, né, se haverá uma reincidência, uma segunda pandemia com o mesmo vírus. Porque se fosse de gripe, já sabemos, pegou uma vez, desenvolve a proteção. Nós não sabemos ainda, então ninguém diz. Olha, se você já está contaminado e você sobreviveu, fique sossegado, abrace quem tem, certo? Isso é imprudente, porque não há conhecimento. Na hora que houver o conhecimento, eu vou saber se eu posso ou se eu não posso. Então, toda vez que a regra é baseada em conhecimento empírico e não é opinião, não é... Por exemplo, uma regra da casa, né? Respeite sempre os mais velhos. Bom, respeitar, ser educado, gentil, colaborativo, ajudá-lo na movimentação, se ele estiver já com limitações motoras, perfeito. Agora, a palavra respeito pode ser faça o que ele lhe diz, porque ele é mais velho. E aí está se me entendendo. O mais velho sabe mais do que o mais novo. Tolice. Porque o que ele acredita, o que ele pensa, pode não ser a melhor coisa e não está apoiado em nenhuma evidência, exceto no desejo dele dominar. Então, seguir essa regra, respeite dentro de limites, ok. Agora, além de um limite, não. Me torna imprudente. Me torna, vamos dizer assim, vulnerável ao que pode ocorrer em torno da gente, né? Então, e no Brasil, as regras existem, muitas delas na forma de leis, mas elas não são verdadeiras. Pague impostos de acordo com a lei e esse dinheiro será convertido em benefícios. Mais escola, mais hospitais, mais segurança, mais oportunidade de emprego, melhores estradas. Se não, então, eu vou seguir essa regra. Então, nesse sentido, nós temos uma cultura onde as regras são estabelecidas por agentes de poder e essas regras da poder são usadas a favor do poderoso. Então, o dinheiro da educação é desviado para obras públicas e nessas obras públicas os preços são alçados e multiplicados, levados à enésima potência, e o dinheiro do meu imposto vai... Então, eu não quero pagar imposto. Então, da mesma forma, muitas outras regras. Então, é por isso que a cultura também tem que criar regras sábias, apoiadas em evidências, que não atendam aos desejos e prepotência dos poderosos, para que estas regras sejam seguidas e beneficiem a todos. Então, o controle por regra economiza a experiência. Eu não preciso pegar no fio e levar choque e morrer para saber que eu não preciso praticar sexo sem cuidados para ficar com AIDS. Assim, bom, pessoal, olha, eu estou com AIDS, não sei bem porquê, mas eu acho que... Não, o conhecimento... Então, voltando, regras são necessárias desde que elas sejam apoiadas em evidências empíricas e não em desejos do poder ou benefício dos que mandam, né? Então, nesse sentido, eu acho que esta é mais uma coisa, aprender a respeitar regras que não sejam individualizadas, mas que sejam generalizáveis, né?
Que mais? Eu acho que aí a gente começa agora, então, vai ficando mais claro, né? Toda essa proposta, o quanto que você foi, né? Nos fazendo um alicerce com diversos conceitos aí da análise do comportamento, para a gente pensar justamente assim, em algumas sementes, né? De como produzir um mundo melhor. Então, do que você está dizendo, né? Então, quais regras são benéficas, quais regras são pertinentes, e aí eu acho que a gente passa por um processo muito importante, que envolve um outro conceito, que é discriminarmos. À medida que a gente distingue, né, nós temos as quais o grupo confie, né, pelo que você tá dizendo pra gente, e não simplesmente seguir regras como algo imposto, estabelecido sem consciência, sem critério. Eu acho perfeito isso, então eu queria retomar as coisas no seguinte, né? As vítimas do poder são, em geral, as que mais se opõem às mudanças. Por quê? Porque elas foram domesticadas e não têm conhecimento de que foram domesticadas. Então, a pessoa diz assim, eu trabalho há 20 anos nessa empresa, nunca faltei, nem em caso de doença. E houve tempos em que não existia obrigatoriedade de tirar férias e o pagamento das férias. E as pessoas trabalhavam, inclusive, aos sábados, e antes disso até os domingos, mas vamos dizer, né? Então, e ele dizia assim, o quê? Graças a Deus eu tenho emprego. Não ocorria a ele que ele podia ter condições melhores de vida. Que ele poderia trabalhar menos e ganhar mais e viver melhor. Que se ele fosse trabalhar menos, mais pessoas trabalhariam ao lado dele e outras também teriam empregos. Agora, por quê? Porque ele é ignorante? Porque ele não tem inteligência? Não, porque ele não sabe que ele está sob controle de reforço negativo. Ele está sob pressão coercitiva. Ele acha que ele deve agradecer ao bom patrão, que o patrão tira-lhe a saúde e lhe dá o salário mínimo. O patrão o leva para o túmulo mais cedo porque ele respira num ambiente contaminado. Vocês foram indicados, receberam de assistir a um filme recente, não é filme da Idade Média. Não, é recente. Da empresa que polui o ambiente e produz detonação na saúde dos que estão naquela região. A empresa ganhou, né? Então, vejam bem, as pessoas, elas só conseguirão mudanças se elas se unirem. Mas para elas se unirem, elas têm que se unir diante de conhecimentos empíricos e não de preconceitos e ideias inventadas. Se você não consegue sair pela porta, saia pela janela. Bom, eu estou supondo que a porta está trancada e eu moro num lugar que também tem janela. E que sair pela janela é possível. É bonita a frase, mas é tola. Quem não consegue sair pela porta, vai sair pela janela? Não vai, porque as condições não se restringem a 80 centímetros de largura que é a porta. Então, vejam bem, as pessoas precisam conhecer-se melhor. Elas precisam acabar com esse mito, eu sou assim. Não, eu sou assim por causa da minha história genética. Se entrar uma coisa no meu nariz, eu espirro. Isso é genética. Eu tenho ideias que me ensinaram. Mas as ideias que me ensinaram, podem ser ideias que não têm nada a ver com o meu crescimento e a minha proteção. Tem a ver com a manutenção do sistema de poder. E eu acho que a ideia é minha. Eu defendo essa ideia. Não, vocês viram domingo. Os prós e os contras. Ué, se tem pró a isso,
Onde que está a liberdade ou livre-arbítrio da pessoa? Está na ignorância dela. Ela acha que tem liberdade, ela acha que esse é o caminho, porque é ignorante e não sabe o que é aversivo e o que é reforçador. Então nós temos que ensinar. E vejam bem, isso não depende de inteligência avançada, depende de ensino bem programado e que chega a essas pessoas. Depende disso. Elas aprendem. Elas aprendem. E quando elas aprenderem e assumirem um outro paradigma de ser humano, e não esse, criado pelos gregos há 2.500 anos atrás, e que não mudou até agora, e viceja, e brota por todos os lados, e predomina, enquanto nós não estivermos nos vendo como éramos vistos há 2.500 anos atrás, nós perdemos 2.500, e mais 20, vai? Anos na ignorância. Então não tem como unir, eu vou unir. E se um tiver lucidez, ele vai ser esmagado, por isso que não tem lucidez. Porque você deu conta. E eu tenho revólver, você não tem. Então acaba com ele, pronto. Então vejam bem, o conhecimento é que vai levar à união. O indinho que quebrava as vasilhas, ele vai com 30 anos quebrar vasilha? Claro que não. Ele talvez esteja deixando o filho dele quebrar. Porque ele quebrou e virou um índio honesto, que trabalha pela tribo, que defende a tribo. E olha, eu acho que esse indinho adora o pai dele. Não tem medo. E na língua dele, ele vai para Roma. Vai. Bom, pessoas, adorei falar com vocês. Agradeço a Marília a oportunidade de participar disso, de ajudar na elaboração dos conceitos. E o que vocês entendem? Eu não fugi da pandemia. Eu quero que nós fujamos das próximas pandemias. E eu acho que algumas estão perto demais para dar para evitar. Mas se nós adotarmos a ciência do comportamento e a definição de homem, do reino radical, como norteador, um dia as pandemias param. Um dia a gente vai viver sem medos, sem fobias, sem ansiedades. Só as necessárias para a sobrevivência. Agradeço a todos. E segunda-feira não há live, né, Marília? Segunda-feira não temos live. Acho que ela não está recebendo. Está com problema lá no som, né? Acho que está com problema lá, né? Bom, pessoal, eu falo pela Marília, então, na segunda-feira não haverá live. E se houver interesse, nós podemos fazer outras lives. Agora, a live de vamos ensinar e vamos formar células de Oddington. Um beijo para todos. Marília, acho que você voltou, você está com problema na comunicação. Hoje eu tive problemas aqui com a minha conexão. Mas somos nós que agradecemos, Hélio, por você compartilhar com a gente tantos pensamentos, tanto conhecimento, tantas informações que são muito ricas e muito prósperas, né? Para nós tentarmos agora, levarmos o desafio de refletirmos, aprendermos, nos mantermos informados, para tentarmos aí aprender todos esses comportamentos tão necessários para lidarmos com essa e com as próximas pandemias que vierem, né? Isso, perfeito. Muito obrigado, então. Valeu. Eu que agradeço.